Gente, não pode ser mais do que isso aqui não. Só se a lousa, só se ela fosse mais para frente um pouquinho, aí ficava melhor, né? Não sei. É? Mas esse pé, ele não afasta um pouquinho? Aí ela fica em foco, não vai ficar nessa habilidade. É mesmo? Aí é perigoso ela cair lá em cima e Aí pronto, então tá. só mexer nisso aí é perigoso, porque ela é pesada. É pesado, eu sei, tô vendo aí. Tô vendo aí. Muito bem, pessoal, vamos. Eu cheguei cedo, viu? Agora cheguei aqui e fiquei esperando lá fora, mas era pra gente já estar com meia hora de aula, mas infelizmente. Eu resolvi fazer um pouquinho, porque eu pensei que tinha aberto. Pois é, rapaz, aí não chegou ninguém, eu fiquei. Quem chegou primeiro aqui foi eu, esse menino já tava aí já. Só tava nós só, mas. Mas vamos lá, vamos começar, vai dar certo. Bom, na aula passada a gente terminou tentando fazer assim uma localização do Jardim do Éden, não foi? Me lembra na aula passada? Aí hoje nós vamos continuar, né, com o livro de Gênesis. Hoje a gente vai terminar o livro de Gênesis, com certeza, viu? Deixa eu só abrir aqui para localizar onde é que a gente ficou. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer uma oração, né, para a gente começar. O senhor, ora aí, irmão Genisval, aí para a gente iniciar. Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, vamos agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais, Senhor, da tua palavra. Faz assim, Pai. Que nós possamos poder usar a tua obra, estar mais na tua palavra. Nos ensina, meu Deus, amado. Faz assim, Pai. Para que nós venhamos, meu Deus, desviados da tua presença. Muito bem. Vamos te agradecendo em nome santo. Agora pessoal, vamos entrar aqui agora nos propósitos do livro de Gênesis, viu? Tá aí. Propósito e teologia do livro de Gênesis, certo? Vocês vão procurar aí, eu não paginei essa daí, mas é muito fácil, né? E aí o que é que acontece? O livro de Gênesis, ele tem como propósito, qual é o propósito dele? Dar para a nação de Israel uma explicação sobre a sua existência no limiar da conquista de Canaã. Vocês lembram, é 19, né? Vocês lembram da aula passada, eu falei para vocês que o livro de Gênesis, ele tinha duas partes, ele era feito de duas partes. Quem lembra? Do capítulo 1 até o capítulo 11 é uma história, aí do capítulo 12 até o restante do livro é outra história. Né? Então, do capítulo 1 até o 11 é chamado de história do início, né? Quer dizer, a história primitiva, quando tudo, o início de todas as coisas, a criação de tudo, o pecado, o dilúvio, né? Até a Torre de Babel. E a partir do versículo 12, aí nós temos a história patriarcal, a história dos patriarcas, né? A chamada de Deus, que começa em Abraão, e começa no capítulo 12 e termina no último capítulo 50, com José, certo? Mas nós vamos aqui aprender aqui uma coisa interessante, quais seriam os propósitos, né? E dentre os muitos propósitos, nós temos aqui dois propósitos que é o principal de a gente entender, né? Que é o propósito histórico, e temos também o propósito teológico. Vamos primeiramente para o propósito histórico, né? Então, no propósito histórico, o livro, ele foi escrito, seja lá quem escreveu, se foi Moisés ou se foi algum escritor à parte, mas sabemos que Moisés está no meio desse negócio, mas o propósito principal era proporcionar, né? Uma narrativa autêntica, verdadeira, né? Da origem
nobre do homem. Aqui desfaz, irmão, todos os conceitos evolucionistas de dizer que o homem não é criação de Deus. O livro de Gênesis vai nos proporcionar essa narrativa autêntica da nossa origem, né? E a nossa origem, ela é divina. Nós fomos criados por Deus. Foi a mão de Deus que nos criou, né? Não tem nada de uma célula que não sei da onde que foi. Não. Foi feito por Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então esse livro ele vai proporcionar, ou ele proporciona uma narrativa autêntica, né? Uma verdadeira, né? Da origem nobre do homem. Por que eu digo isso? Porque quando a gente sai dessa ideia, a gente entra na teologia das espécies, da evolução, aí o que é que acontece? Em vez de a gente ter uma origem nobre vindo de Deus, esse conceito, essa escola de pensamento, ela vai ensinar que nós somos origem de um ser inferior. Em outras palavras, né? Eles dizem que nós viemos do macaco. Agora, só interessante que eu acho, é que ninguém nunca mais viu falar num macaco evoluindo para homem. Não é verdade? Ninguém nunca mais. Rapaz, aconteceu ali, jornal anunciou um macaco que estava evoluindo para homem, já estava metade de homem. Não tem. Quer dizer, é uma ideia de Darwin, né? Charles Darwin, que ele criou esse negócio para desfazer o criacionismo, certo? Mas a Bíblia nos dá este propósito histórico, está entendendo? Essa narrativa autêntica, completa, confiável, verdadeira, que o homem foi um ser criado por Deus, e também o livro vai apresentar a sua queda ignóbil, né? Sem glória, do pecado, e as devidas consequências, porque a partir do pecado, meu irmão, tudo muda. Houve um desligamento do perfeito, ficou imperfeito. A partir do pecado, tudo é como se tivesse desconectado algo entre Deus e o ser humano. Aí o Gênesis, ele vai mostrar para a gente exatamente tudo isso, né? O que foi que aconteceu, quais as consequências do pecado, e vamos já, depois daqui, vamos mostrar para vocês as consequências dessa corrupção que levou o ser humano a um julgamento, e o julgamento não foi nada fácil, um julgamento que nós vamos já ver, né? Mundial, universal, que aconteceu por meio do dilúvio, né? E aí, a partir daí, né, o livro vai mostrar, quando a gente chega na questão da história dos patriarcas, ele vai mostrar o programa redentor de Deus para com a humanidade. Né? Deus cria o homem cai, Deus salva o homem e agora vai preparar, começando em Abraão, um projeto de salvação, da onde viria Jesus, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, que salvaria, né, traria ao mundo, né, Jesus Cristo, o Salvador de toda a raça humana, né? Então esse é o propósito histórico. E a história não tem como negar as coisas que já aconteceram, né? Como eu disse a vocês na aula passada, existem locais hoje onde foram descobertas placas, né? Pedaços de tabuletas chamadas cuneiformes, onde nelas tinham nomes em que estão na Bíblia Sagrada, né? Estão lá nos museus guardados para dar uma prova autêntica, né? Mostrei para vocês também na aula passada, os manuscritos do Mar Morto, não é verdade? Até eu mandei para vocês um materialzinho em PDF, para vocês melhorarem mais a compreensão, né? Então, de forma que o propósito histórico é isso, né? Trazer essa narrativa completa de onde o homem veio, como foi que ele foi criado, ele não houve nada de evolução, tudo é bobagem, né? As coisas mesmo que inventa a ciência, tenta tirar a glória de Deus. Esse é o propósito histórico. E temos também, pessoal, o propósito teológico, né? Quer dizer, a teologia, como é que nós podemos entender a teologia de Gênesis, né? A teologia de Gênesis, o que é que ela faz? Ela salienta a soberania de Deus. Os irmãos sabem o que é que significa soberania? Soberania é um atributo divino
que ele pode fazer todas as coisas como ele quer, na hora que quer, como quer, e não podemos dizer nada. Soberano. Não tem ninguém acima dele. Acima dele, ele de novo. E depois ele, e ele não termina mais, né? Então, o livro vai, dentro do propósito teológico, salientar essa soberania de Deus sobre toda a criação. Quer dizer, Deus tem o controle de tudo, né? E outra coisa, como diz aqui o texto, né? Além disso, enfatizar a responsabilidade do homem para com Deus. Então, Deus criou o homem, mas Deus colocou nele uma responsabilidade de cuidar do jardim. O homem, ele foi criado para ser aqui na terra a coroa da criação. Ele é a coroa da criação. Mas, infelizmente, o seu pecado, a sua desobediência, né, tirou ele, desconsagrou ele daquele papel glorioso que ele tinha, né? Mas aí, continuando, nós temos aqui ainda, dentro desse propósito teológico, né, a reação, você está vendo aí, a reação positiva de obediência traz a graça e o livramento de Deus, sendo que a reação negativa, olha aí, ela vai fazer o quê? Rejeição e rebeldia acarreta julgamento divino. Então, quando Deus criou o homem, ele colocou logo ele no teste. Ele disse, olha Adão, está aqui, você vai cuidar de tudo isso aqui é responsabilidade sua. Agora tem uma coisa aí que você não pode mexer. De tudo você tem direito, menos do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, a árvore da vida. Não mexa, não coma, porque no dia que você comer, você morre. Quer dizer, foi um teste. Não me pergunte que fruto era esse, que árvore era essa, que não tem ninguém que saiba. A Bíblia não revela. Tem uma atenção, é que quando José chegou no Egito e ficou para Potifar pegou também e deu a ele toda a autoridade sobre tudo, mas tinha uma coisa que ele não podia tocar. Que era a mulher de Potifar, né? Ele disse, né? O José disse isso, né? Entendeu aí? Então, meus queridos, nós temos esses dois propósitos, né? O Gênesis, ele está dentro de uma história, temos um propósito histórico, como a gente viu, e o Gênesis também está dentro de um propósito teológico. Tanto existe o livro de Gênesis, tanto ele é histórico, como ele tem teologia. E a sua teologia vai exatamente nos mostrar isso, né? A respeito da criação, a obra-prima de Deus, criou o homem à sua imagem e à semelhança. E aí, a teologia de Gênesis, conforme vimos aí, ele vai dizer que o homem foi colocado num teste. Se ele passasse, seria abençoado e abençoaria toda a sua prole. Se ele fracassasse, como ele fracassou, atrapalhou toda a prole. Ainda hoje nós sofremos as consequências do primeiro pecado. Até hoje, a criancinha já nasce com defeito. Defeito de fábrica, né? Quer dizer, a fábrica deu um problema logo no começo, né? Desligou-se de Deus e aí toda a raça humana que foi nascendo com problema, marcada pelo pecado. Então esses são os dois propósitos. Agora, o livro de Gênesis aqui, ele tem também uma coisa interessante que a gente precisa ver com cuidado, é exatamente essas particularidades especiais. São exatamente 5 particularidades. A primeira delas, olha como é interessante, a primeira delas, a história de Gênesis, vai nesse instante, porque esse livro é um livro que tem propósito histórico. A história de Gênesis, ela abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Só o livro de Gênesis. Se você for observar, a cronologia no livro de vocês, o primeiro livro de vocês devem ter visto isso, na bibliologia, a cronologia da Bíblia. Então, na cronologia da Bíblia, o livro de Gênesis, ele tem o maior tempo de anos, milênios, né? Você está entendendo? De que todo o restante da Bíblia. Para você ver como é um livro só. Marca tudo, não é verdade? Ok? Em segundo lugar, o livro de Gênesis, ele revela o quê?
ele revela o universo, esse universo que nós conhecemos, material, e a vida na Terra, que são categoricamente obra de Deus, e não um processo independente da natureza. O que é isso? Tudo quanto existe na Terra, que os nossos olhos podem ver, eles têm origem das mãos de um ser que criou. Nada apareceu por aparecer, como um passe de mágica. Não. Tudo que existe, existe porque um dia Deus, de acordo com o livro de Gênesis, determinou que existiria. Façamos a água, os animais, tudo pelo poder da palavra. Tudo quanto Deus falava, acontecia, aparecia, né? Então, todo esse universo que nós conhecemos, todo esse universo material, ele foi criado pelo poder da palavra. Se você vê aí, pode abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, acho que é o versículo 2, ele diz que os mundos que agora existem foram feitos ou foram criados daquilo que não existe, quer dizer, daquilo que foi feito, do que não se pode ver. Então, tudo que temos hoje, tudo, você pode imaginar, rapaz, o mundo é muito grande, a Terra é muito grande. Quantas montanhas, quantos rios, Coisas que ele né? 3 oceanos, uma extensão de terra grande, água, tudo que você pode imaginar, tudo que é preciso para a vida foi feito dentro de uma ótica providenciadora, né? Deus proveu tudo que o ser humano precisa para viver, né? Não precisa ir atrás em outro planeta, não, que aqui já tem tudo que a gente precisa, né? O homem que é vaidoso gosta de, não é verdade? Entendeu aí? Então, o livro de Gênesis, ele revela esse universo material, né? E a vida na Terra, que são categoricamente, como está escrito, obra de Deus. Nada do que existe tem outra fonte de origem, a não ser Deus. E o nome disso tudo, a gente se utiliza da palavra criacionismo, que é exatamente antagônico ao evolucionismo, né? Que é ensinado, né, nas faculdades. Por isso que eu costumo sempre dizer, irmão, que o cristão, ao entrar numa faculdade, ele tem que ter muita graça de Deus, para não sair de lá desviado, para não sair de lá com a cabeça virada, porque os ensinos que as universidades trazem para o homem, ou para os alunos, é para tirar você de Deus. No ano de 2000 eu voltei a estudar no Hélio, ainda foi no dia da prova, eu fui reprovado, por causa dessa matéria aí. Olha aí. Eu fiz como a Bíblia ensina, né? Versão do homem. Foi mexer com ele lá. Aí ele foi, disse que eu não tinha passado não. Foi mexer com ele. Estudar, que depois eu voltaria para fazer a prova. Eu disse, fica com o seu material, porque eu não vou voltar mais. Porque se eu fizer 10 vezes, vai ser 10 vezes desse jeito aí. Terceira particularidade. O livro de Gênesis, ele é o livro das primeiras coisas. Por isso que eu disse a vocês na primeira aula, que a palavra Gênesis significa começo, origens, né? Entendeu? Então Gênesis é o livro das primeiras coisas. Aí você vai ver aí como isso é uma realidade, ó. Primeiro casamento, primeira família, primeiro nascimento, primeiro pecado, primeiro homicídio, primeiro polígamo. Agora eu vou perguntar a vocês aqui agora. Vocês que lêem a Bíblia, eu acredito que vocês estão lendo a Bíblia. Quem foi o primeiro polígamo da Bíblia? Lameque. Hein? Lameque. Exatamente, Lameque. Foi o primeiro polígamo, tá entendendo? E o primeiro que matou, assim, 2 jovens, né? Ele tá escrito, não é verdade? E o primeiro assassino foi Abel, ou foi Caim, matou Abel, mas ele é o segundo, ele mata, Caim mata 1, ele mata 2, né? É verdade. Então, o primeiro homicídio, primeiro polígamo, que polígamo vem de poligamia, né? Que é o cara que, primeira vez que aparece tendo mais de uma mulher, porque a ordem inicial era só uma, né? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, será uma só carne. Pronto, aqui aparece aqui o Lameque, que é um descendente de Caim, já com 2
mulheres, 2 esposas, né? Primeiros instrumentos musicais, olha, até isso aí tem a Bíblia, o livro de Gênesis apresenta. Os primeiros instrumentos feitos pela mão do homem, né? E também não podíamos deixar de falar o principal, a primeira promessa de redenção. Está onde mesmo, hein? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A promessa de Deus para Eva, para Adão e Eva, a respeito de um descendente. Chamado de a semente da mulher, apontando para aquele que viria para restaurar o que Adão perdeu. Por isso que na Bíblia, o apóstolo Paulo chama Jesus de o último Adão. Alguns dizem segundo, mas eu digo que é o último. Porque enquanto Adão destruiu a comunhão com Deus, enquanto por Adão veio o pecado, e o pecado trouxe a morte a todos os homens, o segundo Adão, Jesus, restaurou a comunhão perdida no Éden e trouxe o homem de volta para a comunhão com Deus, certo? Então, em outras palavras, para a gente fechar essa parte aqui, o livro de Gênesis é o livro das primeiras coisas. Daí, nunca esqueça, a palavra Gênese é uma palavra grega, viu? Gênese, né? A maior parte desses termos, geralmente eles são tirados da Septuaginta, é uma Bíblia grega que foi a tradução do Antigo Testamento para o povo daquela época. Muito bem, outra coisa, quinta coisa, quarta. Somente Gênesis explica, é o único livro da Bíblia que vai mostrar as 12 tribos de Israel. Porque se você não lê o livro de Gênesis, e alguém lhe perguntar de onde surgiram essas tribos, de onde vêm, quem são, você ficaria sem resposta. Mas quando você vai para o livro de Gênesis, ele vai explicar de onde essas tribos elas surgem. E eu pergunto agora para vocês, de onde elas surgem? Essas 12 tribos, surgem de quem? Surgem de Jacó, dos 12 filhos. Ele não tinha 12 filhos? Então, 12 filhos. Cada filho de Jacó é o representante de uma dessas tribos. Quando chega no capítulo 49 de Gênesis, se vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês vão ver Jacó fazendo a sua última recomendação profética para cada um dos filhos. Cada um de um dos filhos, ele coloca uma profecia, né? E quando chega em Judá, ele aponta exatamente o leão, né? Ele diz, Judá é leãozinho. E é de lá que vai vir. Por isso que Jesus Cristo é chamado no Apocalipse de o leão, né? O leão da tribo de Judá, que é exatamente, né, um dos descendentes de Jacó, não é verdade? E por último, número 5, para a gente terminar. Número 5. Por fim, o livro de Gênesis revela como os descendentes de Abraão, que são muitos, né? É tantos que Deus mandou ele olhar para o céu e mandou ele contar as estrelas. Ele disse que não podia, né? Aí o Senhor disse assim, pois assim serão os teus descendentes. Também mandou ele olhar para a areia do mar e disse, tu pode contar esses grãos? Não, pois assim será a tua descendência, né? Então há uma interpretação de que os descendentes de Abraão, tanto os descendentes espirituais de estrelas, como os descendentes da terra, são incontáveis. E é uma realidade. Só para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou 6 milhões dele. Alguém até pensava que nem ia existir mais. Mas é tantos que não tem como a areia da praia, né? Então o livro de Gênesis, por fim, ele revela como os descendentes de Abraão, né?
como os descendentes de Abraão, por fim, se fixaram no Egito. Porque assim, né? Eles foram chamados, Deus chamou Abraão na Mesopotâmia. Mostrei até para vocês no mapa na aula passada, né? Aí de repente agora o livro de Gênesis termina com eles agora tudo no Egito. Como foi que aconteceu isso? Tudo foi um preparo. Deus permitiu a fome em Canaã, Deus permitiu uma fome para exaltar José, trazer seus irmãos para o Egito e ali salvar eles. E José é um tipo de salvador, né? Então, o Gênesis revela, como a gente está terminando aqui, os descendentes de Abraão, por fim, se fixaram no Egito. O livro vai terminar exatamente com eles no Egito. E o livro de Êxodo começa mostrando já o sofrimento deles no Egito e já a preparação para tirar eles do Egito, né? Então, né, os descendentes de Abraão, por fim, se fixaram no Egito, isso por um período de 430 anos, é muito tempo, viu? 4 séculos e mais 30 anos, e assim prepara o caminho para o Êxodo, que é o próximo livro que vocês vão ver, né? O evento redentor central do Antigo Testamento. Porque a figura de Moisés tirando o povo de Israel do Egito é uma tipologia, é uma figura que aponta para o Novo Testamento, mostrando Deus, Jesus Cristo, também nos tirando do pecado. Assim como Israel saiu do Egito, se libertou do pecado, não é verdade? Assim somos nós hoje. Fomos visitados por Deus e saímos do pecado, porque um Redentor um dia veio ao mundo. Assim, do mesmo jeito, o livro de Gênesis vai revelar esse Redentor, né, na pessoa de Moisés, no livro de Êxodo, na pessoa de José, e assim Deus sempre trabalhando para chegar aonde Ele quer. Você vê que ainda hoje Deus está trabalhando para concretizar seu plano que ainda não se concretizou. Ainda hoje, o povo de Israel sofre, ainda hoje há muita coisa ainda por fazer por conta do pecado deles, por conta da rebeldia deles. Vamos aqui fazer aqui uma pequena recapitulação do livro de Gênesis para a gente entrar aqui já no assunto que é um dos mais importantes que eu acho do livro de Gênesis, que é o dilúvio. Certo? Muito bem, a divisão do Gênesis. História primitiva, ela começa com a criação, capítulo 1 e 2. No capítulo 1 e no capítulo 2 nós temos todo o projeto da criação. Certo? Capítulo de número 3. Olha aí, toda a criação, ó. Desde o cosmos ao sistema solar, ao planeta. Olha como é interessante. Isso aqui está dentro de um... Rapaz, é muito profunda a astronomia. Quando você olha... Às vezes eu tenho um telescópio lá em casa, sabe? Às vezes eu olho dia de noite quando dá para ver alguma coisa. Rapaz, a gente vê cada coisa interessante, viu? Então, Deus criou isso aqui, o cosmos, numa palavra. Façamos o céu e a terra. Isso aqui que você está vendo aqui, essa espiral aqui, isso aqui é uma galáxia. Nessa galáxia aqui, ela está cheia de braços. Está vendo aí? Ó, isso aqui tudo é braço. Num desses braços aqui, chamado braço de Orion, que é um dos braços que sai desse espiral, está o nosso sistema solar. Todos esses planetas que fazem parte do sistema solar. E um desses planetas do sistema solar é exatamente aqui a Terra, onde Deus vai fazer dela a oficina do seu projeto. É aqui a Terra. Entendeu aí? Muito bem. Capítulo... Olha, criação lá. Tudo que você pode imaginar. Desde o céu, a terra, os animais aquáticos, os animais terrenos, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Está vendo aí como é interessante? Tudo que você pode imaginar foi feito do poder da palavra. A única diferença aqui
está na criação do homem. Enquanto todos os outros foram criados pelo poder da palavra, o único que é criado de maneira diferente é o homem. Porque Deus se utiliza daquilo que já havia sido criado. O que foi que Deus se utilizou para fazer o homem? O barro. Foi assim? Ele modelou o homem do barro e depois soprou-lhe nas narinas o sopro de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É como é interessante, né? A particularidade que o homem tem com essa terra, né? O homem e a terra, não é verdade? Ok? Muito bem. Aí nós temos agora, capítulo 3 e 4 de Gênesis, nós temos todo o que nós precisamos saber sobre a queda, o que foi que aconteceu quando o homem caiu e as suas consequências. O homem pecou, caiu, e com ele cai toda a raça humana. Deus disse para ele, não coma. Ele ainda avisou, no dia que você comer do fruto da árvore proibida, você morrerá. E foi dito e feito. A partir daí o homem começa a morrer e as consequências são registradas. Muito bem. Né? Foi expulso do paraíso os dois, né? Saíram do paraíso, perderam a bênção do jardim. Agora, do capítulo 5 ao capítulo 9, são exatamente o quê? 5, 6, 7, 8, 9. São 5 capítulos, né? 5 capítulos só sobre a questão do dilúvio, que é o julgamento. Né? Deus chega para Noé e fala que vai destruir a humanidade com água. E aí a gente vai ver já já sobre essa questão do dilúvio, não é isso? Ok? E aí nós vamos ver exatamente o dilúvio, né? Essa arca pairando sobre as águas, escaparam porque foram obedientes e ficaram aqui dentro da arca. Mas todo aquele que não obedeceu, que não aceitou a proposta de Noé, morreu. Expirou, toda a carne expirou, só ficando Noé e a sua família. Capítulo 10 e 11, os últimos capítulos da história primitiva, né, que vai desde a criação até, né, a dispersão das nações, né? E aqui no capítulo 10 vocês vão ver exatamente a tabela de todas as nações. Se vocês quiserem conhecer todas as nações da terra de hoje, elas têm origem ali naquela parte do capítulo 10. Todo o povo que existe hoje vem daquela tabela, chamada Tabela das Nações, né? Então, esse capítulo 10 e 11 aqui, finda o livro. O capítulo 10 vai mostrar exatamente o que? Essa tábua das nações. O capítulo 11 vai mostrar a dispersão, o povo tentando fazer uma torre para chegar até Deus, e Deus não aceitou, e o Senhor desceu até o local, e a partir daqui os homens perderam o contato com a língua, deixaram de se entender. Falava-se uma coisa e não se entendia. E por causa disso, o que aconteceu? Eles se dispersaram. E aí começa exatamente, ó, daqui vai gente para tudo que é canto. E as civilizações que hoje nós conhecemos, todas elas tiveram início aqui, na Torre de Babel. Foi aqui na Torre de Babel que houve a dispersão e eles, né, ainda hoje estão, né, ainda hoje existe no mundo essa dispersão, né? Ok? Essa é a chamada história primitiva. Agora, a segunda parte, como eu disse, é a história dos patriarcas, a história patriarcal, que ela exatamente começa no capítulo 12, olha como é extensa, viu? Ela vai do capítulo 12:1 de Gênesis, vai até o 25:18. Toda a história e o projeto de Deus para com a pessoa de Abraão. Primeiramente, o nome era Abrão, né? Depois é que ele recebe o nome de Abraão, né? Ok? Muito bem, né? Aí aqui
Eu já mostrei para vocês, naquele outro mapa do começo do Pentateuco, a saída de Abraão aqui da Mesopotâmia até a Terra Prometida e o seu pequeno desvio para o Egito, mas ele voltou de novo com alguns prejuízos, mas graças a Deus voltou, né? E aí o capítulo de Abraão termina exatamente quando ele, praticamente já vai terminando quando ele oferece Isaac no altar. Deus prova ele e ele apresenta Isaac, e Isaac ali também é um tipo de Jesus. A morte de Isaac ali no Monte Moriá aponta para um Salvador. Ele não morreu, claro, né? A gente sabe que ele não morreu, né? Mas Abraão ia matar. Se Deus não intervém, ele tinha matado o rapaz. E aí no lugar do rapaz tinha um carneiro amarrado, tinha um carneiro preso. E aquele carneirinho ali preso era apontando para Cristo. Ele disse, não é Isaac que eu vou sacrificar, mas esse carneirinho aí que vai ser o substituto do teu filho. E aquele carneiro a gente sabe, pela Bíblia Sagrada, que ali apontava para um Salvador. E Abraão, com muita alegria, entendeu o projeto, sacrificou e por conta disso, Deus o abençoou. E hoje nós estamos aqui hoje por causa disso, da bênção de Abraão. Nós somos resultado da bênção de Abraão. Quem botou o cordeirinho lá? Não sei, Deus, só pode ter sido Deus, né? Que pegou esse cordeiro. É o cordeiro de Deus. É o cordeiro de Deus, exatamente, né? Muito bem. Aí nós temos agora o que? A outra parte. Abraão nasce Isaac, que também é um tipo de Cristo, muito parecido com Jesus, o comportamento dele. E aí nasce também quem? Jacó, Esaú e Jacó, mas aqui Esaú não faz parte da linhagem. Esaú se tornou um ímpio, e aí vem o que? Jacó, né? Isaac era um tipo de Cristo, e Jacó, antes de ser crente, era enganador. Por isso que o nome era suplantador, certo? Ok? Mas ele tem a felicidade, Jacó, no final, se converte a Deus com aquela luta, né? Agora, eu perguntaria para vocês, como é que vocês imaginam essa luta, hein? Será que foi de braço mesmo? Foi no tapa mesmo ali? Será que houve uma... O que era se que houve ali? Vocês acreditam que quem foi que pegou aqui Jacó aqui, segurou com força? Corpo a corpo mesmo. Corpo a corpo, né? Olha, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, mas esse personagem que lutou com Jacó no Vale do Jaboque era o próprio Deus. Ali era uma teofania, Deus se apresentando como uma pessoa, como se fosse um ser humano. E ali foi uma guerra mesmo, uma guerra de persistência, né? Quer dizer, Jacó veio, lutou com esse anjo, né? Que a palavra, eles usam a palavra anjo, que Deus muitas vezes aparecia como um anjo, com a forma de um anjo. E eles lutaram a noite toda. Eu não sei qual era essa luta. Mas o que aconteceu é que quando foi chegando pela manhã, os raios começaram a clarear, e aí o ser disse, eu vou embora, já está clareando o dia. Aí Jacó segurou nele e disse, não, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. E insistiu, né? Eu acho interessante aquela passagem, viu? A insistência, né? Porque, irmãos, as coisas de Deus não são fáceis. Está pensando que é fácil você fazer um curso desse aqui? Está pensando que é fácil servir a Deus na igreja, de verdade, como a Bíblia ensina? Tudo é difícil, é desafios. Mas se você insistir que nem Jacó, você vence. Jacó podia muito bem, depois daquilo ali, não, embora, perdi, eu não sei quem é que pode conceder desse. Mas ele lutou. Ele disse que não havia mão. Eu só saio daqui quando tu me abençoares. Ele tinha convicção, porque a maior bênção que nós temos, pessoal, hoje, na nossa vida, não é dinheiro, não é posição social, eclesiástica, é convicção. O homem sem convicção é um religioso enganado. Mas o homem de convicção, ele abre, ele vence batalhas difíceis que ninguém pode imaginar. É a convicção. O que fez Jacó aqui vencer a guerra aqui foi a sua
convicção da chamada. Ele disse, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Por que ele disse isso? Porque ele foi criado por Abraão e por Isaac com essa bênção. A bênção passou de Abraão para Isaac e agora ia passar para Jacó. E chegou a hora de Jacó receber a bênção. E ele podia ter corrido fora, mas ele disse, eu não abro mão. Não saio daqui de jeito nenhum. Insistiu. Aí Deus, ele tem o tempo de nos abençoar e também de ver até onde vai a nossa força. E a Bíblia diz que ele não prova além da força. Então ele provou Jacó até onde Jacó podia aguentar. Aí quando ele viu a insistência no coração de Jacó, assim como ele vê a nossa, aí ele vai e abençoa. E qual foi a bênção? Ele foi o ser divino e disse, qual é o teu nome? Aí ele não mentiu não. Jacó. Não serás mais Jacó teu nome. Daqui para frente agora teu nome serás Israel, príncipe de Deus, ou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Pronto. Então, a nação de Israel hoje, pessoal, ela ainda hoje existe, ainda hoje está viva e vai vencer todos os obstáculos por causa dos pactos, olha aí, de Deus com esses homens. Por isso são chamados patriarcas. Essa palavra patriarca, ela é uma palavra formada de dois termos gregos. Patri, no grego, significa pai. E arque, de arca, né? Significa arque ou ar, significa chefe. Então, patriarca é o chefe dos pais, aquele primeiro, né? Então, Abraão foi o patriarca, Jacó foi o patriarca, Isaac foi outro patriarca, e assim Deus ele vem trazendo as promessas que ele fez aqui a Abraão na Mesopotâmia, e passa por Abraão, passa por Isaac e passa por Jacó. E aqui termina com Jacó recebendo a bênção de Deus. Mas pode crer, viu? Rapaz, às vezes eu observo, sabe? Como hoje nós vivemos uma época de umas teologias mentirosas, enganadoras. De dizer, não, o crente não pode passar tribulação, não. Tribulação, isso aí é pecado. Confessa mesmo. Está aqui. Jacó estava debaixo da obediência de Deus aqui. E Deus o abençoou. Mas deixou a marca dele. Qual foi a marca? Quebrou aqui um negócio nele aqui que ele saiu mancando. Ficou a marca. Então, no meio das lutas, no meio das nossas dificuldades, lá no futuro, vai ficar uma marquinha para você se lembrar que um dia Deus trabalhou na sua vida. Lá na frente vocês vão ver isso. Lá na Páscoa. Por que Deus exigiu para o povo de Israel que no sacrifício da Páscoa, lá no Egito, eles comessem não somente os pães asmos, nem somente o cordeiro assado, mas por que Deus mandou ele comer ervas amargosas? Por que essas ervas? Hein? Para quando eles estiverem comendo e a bicha amargar, se lembrar do amargor do tempo que eles estavam pisando os barreiros de barro lá do Egito, se fazendo tijolo para Faraó. Então, muitas vezes, é preciso a gente se lembrar disso. Comer um pouquinho de erva amarga para se lembrar quem era eu. Eu estou aqui hoje, Jesus, abençoado, mas de onde foi que tu me tirou? Então está aí. O ensino bíblico é esse. Entendeu aí? Entendeu? Muito bem, né? Então, Jacó, de suplantador, ele passa a ser agora Israel, né? Que significa aquele que guerreou com Deus, aquele que lutou com Deus e venceu, certo? E o livro de Gênesis ele vai terminar exatamente dos capítulos 37 até o capítulo 50, com o povo de Israel, né? Vindo para o Egito por conta da seca, né? Por conta da fome.
E ao mesmo tempo acontece uma coisa interessante aqui, viu? É que o povo, os irmãos de José chegam ali no Egito e se reconciliam com José, mas são humilhados. Deus humilha eles e acontece exatamente aquilo que Deus havia revelado a José em sonho. Os feixes, lembra? Os feixes, eles no mato, trabalhando no mato, os feixes, os molhos dos irmãos todinhos se dobravam diante do molho de José. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando eles chegam no Egito, eles agora vão estar na total dependência de José. José é um tipo de Cristo, um tipo de Salvador que vai salvar o povo, né, das dificuldades, é verdade? Ok? E aí nós vemos o que? José, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, aquele que foi vendido. Você pode observar. Eu não sei, acho que no livro não tem não, mas eu acho que eu tenho esse material. Tem umas coisas interessantes no livro de Gênesis, tem um bocado de coisa selecionada, eu vou separar para mandar para vocês verem. É uma tipologia mostrando José e Jesus, como são parecidos. Aquilo que aconteceu com José no Egito, vai acontecer com Jesus também lá na frente. Rejeição pelos irmãos, vendido. Só que Jesus foi mais caro, né? Foi 30 moedas. José foi só 20, né? Mas é parecido. Então eu vou ver se eu tenho esse material, eu vou mandar para vocês, para enriquecer mais o conhecimento de vocês. Até porque, assim, né? Você sabe que o tempo que a gente tem, né, nessas aulas, ele é muito pouco, né? 2 horas de aula não dá para ver tanta coisa, né? Por isso... É a primeira venda dele, né? A primeira venda dele dos irmãos foi por esse preço. Agora, quanto ele foi vendido lá para Potifar, ninguém sabe. Exatamente, Entendeu? Então, tem muita coisa que, como não dá tempo você ver na sala de aula, não tem professor nenhum que esgote, a não ser que fosse o dia todo de aula. Começar às 7 horas da manhã, fosse até 7 da noite, podia ser que desse para a gente dissecar todo o livro, né? Mas qual é a vantagem? É que você tem um livro, você tem um questionário, que você recebe esse questionário, e você vai tentar responder esse questionário. Quando você está respondendo o questionário, queira ou não queira, você está vendo o livro todinho. Não tem como você responder este questionário sem que você leia o livro. Então, é uma maneira que a gente encontrou, assim, de incentivar os alunos a lerem o livro. O livro tem muita informação, eu sei que é muita informação, mas eu já costumo sempre dizer, estudar teologia requer leitura. Não se pode fazer um curso desse só por fazer, só vindo para a aula. Você tem que tirar um tempinho, ver um tempinho em casa, né, para dar uma lida. E aí eu também vou, aqui e acolá, eu vou ficar mandando material para vocês, né, algum material. Quando terminar essa disciplina, eu mando para vocês o slide, vocês ficam com esse slide aí, todinho para vocês reverem bem direitinho, ok? Bom, então, nós estamos aqui fazendo assim uma geral, né, no livro de Gênesis, né? Nunca esqueça, o livro de Gênesis, que significa origens, ele tem exatamente 2 histórias, a história do início, a história primitiva e a história patriarcal. 50 capítulos de muita coisa, de muita história, e pode crer, nesse livro de Gênesis, nós temos a base, né? A base para entendermos o restante da Bíblia Sagrada. Entendeu aí? Quando você chega nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, tudo aquilo que vai ser dito pelos profetas, tudo aquilo que vai ser dito nos Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, tudo já era coisas que já estavam no Gênesis, já começa no Gênesis. Ok? Muito bem, vamos dar um pulinho agora e vamos ver agora, ainda na história primitiva, do capítulo 5 ao capítulo 9,
algo sobre o dilúvio, que é muito curioso, existe uma curiosidade muito grande, né, a respeito deste dilúvio, né, que é exatamente dilúvio, né, do 5 até o 9, não é isso? Ok? Então, o dilúvio, nós sabemos que foi o quê? Uma enchente, né, que tomou conta, foi chuva demais, né, Deus permitiu que chovesse sobre todo o globo terrestre, né? Então, os cientistas, né, os homens de ciência, né, eles acreditam que houve um dilúvio universal, um único dilúvio universal, que não houve, né, mas sim muitos povos a lembrança do dilúvio. Porque, veja bem, a Bíblia, ela apresenta esse dilúvio e o que foi que aconteceu nesse dilúvio. Mas se eu disser a vocês que as religiões do mundo, quem estuda religiões sabe disso, eles também apresentam esse dilúvio, cada um da sua maneira, cada um interpretando como eles pensam. E eu vou mostrar aqui para vocês como é o mesmo evento contado de maneira diferente pelas demais religiões. Aí os inimigos do Evangelho, os inimigos da Bíblia, dizem assim, está vendo? Isso que vocês contam aí, os antigos religiosos já sabiam. É como se achassem que o que está na Bíblia foi copiado deles. É o contrário. O que a Bíblia escreveu foi o que aconteceu. O que as religiões escreveram foi as distorções da realidade. Cada um escrevendo do seu jeito, da maneira, né, como eles entenderam, né? Então, diz aqui, né? Eles acreditam que houve um único dilúvio universal, mas sim, muitos povos guardaram a lembrança de um dilúvio local. Eles acham que foi local, viu? Não foi universal. E a repassaram num sentido mais amplo. A história bíblica da Arca de Noé, nesse caso, é somente mais conhecida no mundo ocidental. Isso aí, eles acham que somente o cristianismo e o judaísmo é quem propaga esse tipo de dilúvio. Mas eles, as religiões, apresentam de outra maneira. Mas vamos ver aqui o que é que a ciência diz. Veja bem, há uma comprovação científica de que antes do dilúvio, a Terra era assim. Um só continente. Certo? Então, antes, a Terra era assim. E quando houve o dilúvio, as águas, depois, né, separaram esses continentes, e o que nós temos hoje, os continentes aqui, América, África, Europa, né, Oceania e todos, foi depois do dilúvio. Isso aqui, eles chamam de Pangeia, que é exatamente o megacontinente antes do dilúvio. Então, quando houve o dilúvio, esse continente que era só um, ele se separou, as águas, segundo, né, essa teoria da Pangeia, né, entendeu? Então diz o seguinte, megacontinente, porque era só um. Antes de existir esses continentes que hoje nós conhecemos, da forma como são conhecidos atualmente, todas as terras do globo estavam unidas, ó, formando um grande continente. É daí que começa a se trabalhar a ideia, né, do dilúvio, certo? Agora, olha aí e veja como as religiões, elas também apresentam um dilúvio. Agora, claro, com dimensões diferentes. Uns dizem que foi no mundo todo, outros dizem que foi só ali naquela localização. Um diz que a arca existiu também, mas era uma arca bem maior do que a que está dito na Bíblia, para não bater com a Bíblia. Entendeu aí? Vamos lá. Dilúvio local ou universal? É a pergunta. Até na aula passada a gente falou sobre isso, né? E a gente sabe, nós sabemos, que realmente o dilúvio foi universal. Aí você vai me perguntar, como é que nós podemos provar
Olha, imagine você, um exemplo. Você está fazendo um curso numa faculdade. Aí um professor seu e vai dizer assim, oi crente, prova aí que o dilúvio foi universal. Não, foi na Bíblia. Aí ele vai dizer, Bíblia. A Bíblia escreve o que quer. Aí você vai ver aqui exatamente como nós podemos provar que o dilúvio não foi só ali naquela localidade, onde a Bíblia fala ali, o chamado Entre Rios, ou a Mesopotâmia, o berço da civilização. Não, o dilúvio foi no mundo todo, e vamos provar por que foi no mundo todo. Mas vamos, antes disso, vamos ver aqui o que é que as religiões falam sobre este acontecimento mundial, certo? Vamos lá. O hinduísmo é a religião da Índia, né? Os hindus, né? Uma das maiores religiões do mundo, né? Hinduísmo, né? Olha o que é que ele diz aí, ó. A mitologia hindu, textos como o Satyapa ou Brahma mencionam a história purânica de um grande dilúvio em que o Matsya e o Avastada, que eram os deuses dele, né, do Deus visto, adverte o primeiro homem, que não era Adão, viu? Na concepção hindu, o primeiro homem não foi Adão, foi Manu. Olha aí como é interessante, né? Sobre um dilúvio iminente. Apesar de não ser os mesmos personagens do dilúvio bíblico, mas a história é a mesma. Eu pergunto, Deus advertiu ou não advertiu Noé sobre um dilúvio que ele ia acontecer? Deus falou, e aconteceu. Então, como eles não creem na Bíblia, creem em fábulas, então eles fazem as suas histórias, colocam os seus personagens. Em vez de Noé, usam outros personagens lá da Índia, né? Entendeu? Em vez de ser na Bíblia, usa livros, né? Purama, né? Satâmpa, esses livros que faziam parte da religião, né? Mas a realidade é que o assunto é o mesmo, um dilúvio. E isso é exatamente o que diz o hinduísmo. Olha o que é que diz aí as religiões da Mesopotâmia. As histórias de inundação da Mesopotâmia, está lá escrito, ó, dizem que a respeito dos épicos de Ziastuda, né, e Gilgamesh e Artax, a lista real sumeriana, né, que ali é a região da Suméria, por exemplo, baseia-se numa inundação para dividir a sua história em dois períodos, pré e pós-diluviano. As religiões da Mesopotâmia também vão confirmar o dilúvio bíblico que a gente vê na Bíblia. Os gregos, religião dos gregos, olha o que é que os gregos dizem. Os gregos dizem em Timeu, que era um personagem, né, de Platão, que era era um escrito de Platão, né? Timeu diz que por causa da corrida pelo bronze, os seres humanos vinham fazendo guerras constantes, o que deixou Deus irritado. Não Deus do céu, né? Quem não acredita, né? Mas o Deus deles, né? Entendeu? Que era chamado Zeus, o rei dos deuses dos gregos, né? Deixou ele irritado e fez com que decidisse punir a humanidade com uma grande inundação. Pode observar, não é o mesmo relato da Bíblia, mas o acontecimento é o mesmo. Difere os relatos, mas o acontecimento é o mesmo, certo? Ok? Olha aqui, continuando. No século XIX, né, os assírios, né, o assiriologistas, que era da Síria, né, George Smith traduziu o relato babilônico de um grande dilúvio e outras descobertas produziram várias versões do mito do dilúvio mesopotâmico, encontrado uma cópia 700 anos antes de Cristo. E o mais conhecido desses épicos, parecidos com a história do dilúvio da Bíblia de Noé, é o que está nesse chamado
épico de Gilgamesh, que era o épico babilônico, né? Isso aqui era o que acreditavam os babilônios, né? Os babilônios que nós sabemos que está na Bíblia, né? Encontra o homem imortal, né? Utnapishtim, que descreve como Deus e o instituiu a construir, ó, isso aqui ainda é mais parecido aí, um enorme navio antes de uma grande inundação divina que iria destruir o mundo, né? A embarcação iria salvar esse personagem, né? Utnapishtim, a família e seus amigos e seus animais. Tá vendo aí? Quer dizer, a história que acontece nessas religiões, elas vêm da Bíblia, sabe por quê? Porque isso aqui só vai acontecer depois da dispersão. Esses povos, eles só vão aparecer depois que houve a dispersão do capítulo 11. É que começam as civilizações e alguém ouviu falar de um grande dilúvio. E esse grande dilúvio, quem registrou ele, registrou no livro de Gênesis, que foi antes, que tudo aconteceu antes. Aí você me pergunta, mas como é que a gente pode entender isso? Quem escreveu? Não, naquela época ainda não tinha essa tradição escrita. As tradições que chegaram de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para os patriarcas, dos patriarcas, foram através oral, foi falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e alguém vai, né, guardando e passando de geração para geração, até que Deus chega para Moisés e diz, Moisés, foi assim que aconteceu, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Entendeu aí? Então Moisés é quem escreve os relatos, né, desses eventos que a gente viu, né, acontecer, né? Muito bem. Agora, como eu disse a vocês, como a gente refutar essas ideias ou concepções erradas? Porque, como eu disse a vocês, nós estamos cercados. Inclusive, amanhã, até a escola dominical de amanhã vai ser muito boa a respeito da pregação. Porque que hoje nós precisamos de pessoas preparadas nos nossos púlpitos. Porque cada vez mais está chegando coisas para tentar tirar a ideia de um Deus Salvador. Cada vez mais está chegando ou se aproximando de nós conceitos anti-Deus. E é preciso pregadores, é preciso pessoas capacitadas. Como eu disse, entrar numa universidade, passar num vestibular talvez não seja tão difícil. Agora, enfrentar uma sala de aula com professores cheios de ideologias de esquerda, de ideologias pagãs, não é nada fácil. Eles vão questionar e vão brincar com a sua cara. Se você não tiver autoridade de Deus, eles fazem hora com você. A minha filha fazia pedagogia na UES e ela cansou de dizer para a gente, tinha 6 alunas que eram crentes. E ele já sabendo que as irmãs eram crentes, ele gostava de fazer aula, professor. Quando ele ia começar a aula, sabe qual era a primeira coisa que ele fazia? Antes de começar a aula, vamos logo tirar aqui a oferta, a sacolinha. Olha aí, fazendo hora com os alunos, ó. Era muito bom pegar um aluno assim e dar uma lição dele, né? Como eu disse, então o professor, ele vai dizer que tudo isso aqui é conversa fiada. Isso aqui tudo é mentira. Isso aqui tudo é invencionice religiosa para deixar você confuso. Mas aí, se você tiver um pouco de conhecimento, um pouco de leitura, você vai ter argumentos para fechar a boca dele. E olha aqui, a prova que o dilúvio houve e que não foi num local só, mas foi no mundo todo. Vamos lá, olha aí. Eu aconselho esse livro aqui, viu? Por ter ele aqui de propósito, para vocês
Não sei se ainda tem na casa da Bíblia, talvez tenha. Muito bom, de Abraão de Almeida. Deus, a Bíblia e o universo. É nele que você encontra muitas coisas referentes a essas coisas que são esquecidas, que não são nem ensinadas às vezes na igreja, né? E aí, deixa eu ver aqui, por volta de 1900, eu não sei se foi 1947 para 50, mais ou menos, nessa época, um avião ia passando ali pela, hoje, antiga Armênia, né? Hoje é Armênia, né? Antiga Armênia, hoje é Turquia, para lá, né? E eles avistaram, ficaram espantados quando viram em cima de umas montanhas, isso aqui, ó, que eu vou mostrar aqui já já para vocês. Lá na Sibéria, foram encontrados elefantes, mamutes congelados. Isso aqui foi levado para um museu, essa pedra de gelo aqui, e lá eles quebraram a pedra de gelo, e quando eles tiraram o mamute e cortaram aqui a barriga do mamute, encontraram ainda erva verde na barriga do bicho. Quer dizer, o gelo conservou por muitos milênios esse bicho no gelo. Você sabe que a Sibéria é o maior deserto gelado do mundo, né? Então lá foi encontrado esses mamutes, né? Que eram elefantes gigantes. Na França, outra prova, também cabal, foi que na França encontraram cemitérios de cavalos. Tudo enterrado, tudo junto. Como é que pode? Estava tudo junto. É como se a coisa acontecesse na hora e matou tudo de uma vez só. E assim, muitos locais foram encontrados algumas coisas. Olha aí o que é que diz aí, ó. Enormes cemitérios fósseis encontrados em todo o mundo. Fósseis é exatamente a conservação de um mineral ou de um animal em forma que não se destrói. Passa o tempo, passa. E aí eles levam para o laboratório e ali fazem uma pesquisa através do carbono 14 e descobrem qual é a idade daquele material, né? Olha aí, admiráveis leitos de elefantes na Sibéria foram encontrados ainda com ervas dentro da sua barriga, certo? Leitos de cavalos na França, leitos de hipopótamos na Sicília, ali na Itália, né? No sul da Itália. E como eu disse a vocês,